Factos Diários agradece por ter nos recebido. Nós viemos aí com o intuito de saber mais um pouco sobre a OPA, mas antes gostaríamos de uma identificação. Eu sou Pedro de Boaventura, nasci, cresci numa família cristã, de tenra idade, creio que por razão histórica mesmo da nação, eu pertenci, ou seja, os meus pais pertenciam à Igreja Católica Romana, não é? Onde, naturalmente, de acordo às normas da Igreja Católica, de tenra idade, ou seja, de bebê, eram logo batizados, e eu nasci em 1955, e logo em 1955 eu fui batizado, creio que deveria ter 6 meses por aí. Eu entro para a Igreja Maná, e eu entro pelas células familiares. O que são as células familiares? As células familiares são lugares onde os novos fiéis e aqueles que realmente entraram, mas que ainda não estão profundamente amadurecidos, vão dando os primeiros passos no conhecimento da Sagrada Escritura, né? E eu entro para essa formação. Começa justamente a minha transformação de vida aí. Então, cerca de passados talvez aí 6 ou 7 meses, eu termino a formação das células familiares naquele período. E aí ascendo a um outro escalão de líder. E aí começa um processo. Pronto, é um processo que ficaríamos aqui muito tempo se fosse narrar toda essa... Muito bom. Mas até aqui continuas na Igreja Maná? Não. Aí é que eu digo justamente. Porque sabe que geralmente há um grande problema entre nós as igrejas. Às vezes temos o aspecto de fé, mas às vezes também tem as componentes de administração. Então, dentro das... Eu não era líder. Entre os líderes da Maná, houve qualquer desajuste, qualquer desentendimento, e então houve realmente um desmembramento de um determinado grupo. Eu, feliz ou infelizmente, acabei por fazer parte deste grupo que se desmembrou. Então, aí começou então a haver, naquela época, 2 manás. Aí existia a Maná cristã e a Maná de Angola. A Maná cristã é a igreja fundada naturalmente por o apóstolo Jorge Tadeu, porque no fundo reza a história que ele é o fundador das igrejas Maná no mundo, não é? E então surgiu então a igreja Maná de Angola. Esta igreja Maná de Angola era liderada na época pelo apóstolo Antônio Lameira. Então é aí que eu vou com esse grupo e criamos então a Igreja Comunidade Evangélica Universal de Luanda. Essa Igreja Comunidade Evangélica Universal foi fundada a 28 de fevereiro de 1993, da qual eu faço parte até nos dias de hoje e sou o representante legal. Mas eu sou representante legal naturalmente hoje. O pai, o fundador, o proclamador da igreja é um brasileiro que esteve conosco, missionário, que realmente foi diríamos assim, um anjo que Deus enviou para nos instruir no conhecimento das Sagradas Escrituras. Não é? Então, o brasileiro Celso Prado, não é? Esteve cá em Angola e depois, naturalmente, teve que regressar para o seu país de origem. Viemos visitar depois desse tempo? Sim, sempre que nós o desejamos, ou sempre que ele sente a liberdade de poder cá vir, naturalmente, para nós é um pai, e temos naturalmente a igreja aberta, todos nós nos revimos, não é? Naquilo que ele nos fez como homem, em termos de conhecimento da própria palavra dele. Hoje és o bastonário da Ordem dos Pastores de Angola. Faz 20 anos de existência. Ainda há muitos desafios. Certamente, repara, eu acabo de transportar uma história em todo isto aí, que da mesma forma que começamos com a Igreja Comunidade Evangélica, também acabo de fazer parte do começo desta grande obra da Ordem dos Pastores Evangélicos de Angola. Esta Ordem dos Pastores Evangélicos começa justamente há 20 anos, que agora digo, portanto estamos a falar em 2002, não é verdade? E aí começamos, eu não era um dos líderes, eu integrava, a ordem foi proclamada por cerca de 107 ministros. Então estamos a falar de ministros e ministras, naturalmente, que estavam connosco. Portanto, foram um grupo composto por 67 fiéis, podíamos assim chamar, né? Bispos, apóstolos e por aí adiante. Este grupo é que proclamou oficialmente a Ordem dos Pastores, portanto, em 2002. E eu faço parte desse grupo. A partir dali, naturalmente, nos identificamos com esse propósito.
qual é o propósito da ordem? A ordem, afinal, ela tinha como propósito fundamental que rege e vigora até nos dias de hoje, não é? Sendo uma instituição interdenominacional. Olhando o contexto que nós vivíamos na época, que no fundo ainda se repercute até nos dias de hoje, há uma necessidade da igreja estar mais próxima, ou seja, os líderes estar mais próximos. Não é possível nós falarmos numa igreja unida se nós não unirmos os líderes, ou pelo menos aproximarmos os líderes. Os desafios são grandes. No meio disso tudo, os desafios sempre foram grandes. E, ao mesmo tempo, nem tem sido fácil, não diríamos convencer, mas fazer com que as pessoas aceitem aquilo que nós trazemos como elemento de ligação. Por isso é que nós nos propusemos a defender o corpo de Cristo em Angola, não é? Desde que o cabeça da igreja seja Jesus Cristo. Como tem defendido, neste caso, como tem acompanhado os conflitos religiosos e como a OPA tem gerido essa situação? A OPA tem por finalidade, em grande medida, não interferir-se administrativamente e interiormente dentro das próprias denominações. Mas sempre que nos solicitem, ou sempre que determinados assuntos que requer um pouco mais de sabedoria no tratamento, nós, de facto, nos propusemos e nos colocamos à disposição de quem realmente esteja a viver este conflito para ver se nós conseguimos conciliar as partes. E este não tem sido um desafio fácil, mas nós nos colocamos e até hoje, felizmente, temos sido bem-sucedidos. Temos sido bem-sucedidos. Alguns, naturalmente, o desfecho não é daqueles que nós prevíamos, mas de todas as formas, pelo menos a nossa voz, a nossa intenção, nossos propósitos, nós acabamos sempre de anunciar o que nós pretendemos. Nós podíamos falar aqui dos últimos grandes conflitos, por exemplo, que houve, enfim, que despoletou, por exemplo, não gostaria de falar, mas com a Igreja Universal, portanto, afinal de contas, é um assunto público, não é verdade? Nós, desde o início, porque no meio da Igreja Universal, há membros que são membros da ordem, ou seja, passa a redundância, há pastores que são membros da ordem. E como tal, vivendo este conflito, nós sempre, ordem de pastores, procuramos interagir com as partes, para ver se encontrarmos um denominador comum para evitar com que o assunto fosse parar às barras de tribunais. Infelizmente, nem todos tiveram o mesmo pensamento. Resultado, hoje temos, naturalmente, ainda este assunto latente, não é verdade? Há uma decisão, mas creio que ainda há algumas situações pendentes, mas que nós, como ordem, sempre interferimos, ou seja, interagimos com as partes, passamos o nosso pensamento, ouvimos, naturalmente, o elemento que criava esse elemento de divisão entre eles, não é verdade? Alguns até eram um aspecto de natureza administrativa, outros são um aspecto de natureza social, que era possível de ser tratado sem que o assunto chegasse às barras do tribunal. Mas porque nem todos quiseram ouvir, naturalmente o desfecho é aquele que nós todos hoje vemos. Mas então, mesmo assim a OPA está preparado para encontrar soluções, depois já do tribunal ter dado uma sentença do caso de Universal. O assunto, desde que tenha já esse vínculo da área de justiça, nós não interferimos nos aspectos da justiça. Mas naquele do aspecto de natureza espiritual, nós somos capazes de dar o nosso contributo naquilo que é a vertente espiritual. O combate dos casos dos pastores que vêm supostamente com promessas falsas, outros inclusive usam, estupram, neste caso, alguns fiéis. Como a OPA tem gerido essa situação? A OPA tem limitações de intervenção ainda até nesse momento, porque a OPA tem procurado, ao longo desse tempo, chamamos assim uma espécie de um apoio, não é bem até espécie, eu diria um apoio institucional, não é? Para que a ordem fosse potencializada. Perdão. Enquanto a ordem não estiver potencializada, tem limitações nas suas intervenções. Obviamente que nós, apesar dessas nossas limitações, não descuramos, nem nos reservamos, não é? A não dar ouvidos ao que tem sucedido. Portanto, nós temos estado ao corrente e temos estado a procurar dar nosso contributo sempre que possível.
lamentamos de facto, porque nós ainda não temos o controle real de quantos pastores existem em Angola. E quantos controlam neste caso? Nós temos poucos ainda, nós estamos aí à volta de 1.200, 1.300 pastores por aí. Portanto, são muito pouco. Ainda há uma timidez dos pastores se inscreverem? Ainda há uma timidez porque duas razões que eu até poderia invocar como fundamentais. Uma das razões é nós somos uma diversidade e universidades como se diria, de associações cristãs, não é? Temos das associações que já existem há mais de 40 anos, portanto estamos a falar, por exemplo, de uma aliança evangélica, de um SICA, podíamos falar de um CIRA e outros, não é? Existem, e naturalmente cada uma dessas instituições alberga um número de igrejas e, consequentemente, um número considerável de pastores. E às vezes não é fácil nós termos estes pastores no nosso seio. Outros aspectos que nós encontramos nessas nossas limitações parte justamente do próprio executivo. O que é que nós temos procurado defender? A semelhança das ordens profissionais liberais que existem, não é? Estamos a falar da ordem dos médicos, a ordem dos psicólogos, a ordem dos enfermeiros, enfim, de tantos outros órgãos profissionais. Nenhum desses profissionais exerce a sua profissão em Angola se não estivesse filiado dentro das próprias instituições que regulam a própria profissão, passa a redundância. Não é verdade? Para nós, os evangélicos, também nós procuramos, até hoje, não é, fazer com que isto seja uma realidade. Porque existem tantos, muitos deles não são pastores, mas porque não há quem controla, não há quem possa, tenha chamemos assim, uma autoridade de identificar e poder fazer, então acabamos muitas das vezes de sermos associados a práticas que não têm nada a ver com o Evangelho. Há pessoas que se aproveitam do título pastoral para fazer realmente coisas que desabonam o princípio do Evangelho. E nós não temos muitas das vezes como intervir, porque nem sequer conhecemos o indivíduo. Nem muitas das vezes conhecemos a própria denominação. Ok? Bom, mas isso é um aspecto que nós temos vindo a vencer aos poucos, porque hoje há uma credibilidade, há uma aceitação maior do que em tempos ido relativamente ao papel da ordem. E nós estamos a procurar, como vós sabeis, a atual lei de liberdade religiosa, que foi aprovada a lei 12/20, portanto a lei em vigor, não é? A Ordem dos Pastores interveio junto da Assembleia Nacional, dando o seu subsídio para essa mesma aprovação. Portanto, para termos esta contribuição, é porque sentiram que nós tínhamos algumas valências que poderiam ser naturalmente utilizadas para o melhoramento da própria lei. Infelizmente, muitos desses nossos contributos foram aceitos, naturalmente não foi na dimensão que nós desejamos, mas não, de todas as formas não deixamos de considerar os elementos que tomaram em consideração. No dia 19 acompanhamos, neste caso, a homenagem de várias figuras religiosas, entre homens e também mulheres. A que se deve esta iniciativa? Ótimo. Nós temos esta nação, Angola, tem uma matriz profundamente cristã. O Evangelho cristão começou desde os primórdios da existência como nação. E então nós não podemos passar despercebidos sem olhar aqueles que iniciaram o Evangelho, aqueles que começaram a dar os primeiros passos do Evangelho. A ordem deu esse primeiro passo, não é verdade? É apenas o primeiro sinal que nós vamos naturalmente continuar a fazer esse trabalho para criar uma espécie de banco de dados dos pais do Evangelho de Angola. Aqueles que começaram. Repara que nós estamos a falar de um bispo Emílio de Carvalho, 50 anos de bispado, não é? Entrou jovem, hoje tem a idade que tem, toda a sua juventude foi aonde? No Evangelho. Gerações e gerações estão passando, mas que receberam daquele homem o ensino profundo da palavra de Deus. Hoje tem membros do governo, portanto, dirigente da nação, que passaram por ensino deste homem à luz da palavra de Deus. São pessoas que Angola tem de começar a reconhecer. Aliás, nós temos realmente
colocado isso como um dos alvos a alcançar, um dos sonhos que nós acreditamos que um dia transformará-se em uma realidade, é que Angola seja proclamada uma nação cristã. É verdade que o Estado não tem uma religião oficial, por causa, naturalmente, que aquilo está estabelecido da laicidade do Estado. Mas, mesmo assim, nós ainda continuamos a ter esse sonho, que um dia Angola será, de facto, esta nação cristã. Qual a vantagem? A vantagem que está aí, é que a palavra de Deus é aquele que realmente molda o homem, transforma o homem, mostra o homem a um compromisso mais sério do que nós vivermos na liberdade que cada um possa fazer. Deixa-lhe dar um exemplo. Neste momento está a decorrer no Catar, não é? A Copa, ou como é que se chama? O Mundial de Futebol. Aquela nação impôs as suas regras, porque eles têm como é que chama? A religião da nação, o islamismo. E então, por causa disso, eles ditaram as regras. Se vocês querem vir participar aqui, mas você tem de se abster disso, daquilo, porque a nossa religião não permite. E todos que estão ali a participar estão em obediência às normas da religião daquele país. Por quê? Porque eles têm aquela religião como a religião oficial do Estado. Então é uma vantagem. Por quê? Porque eles sabem que dentro deles não usam bebidas alcoólicas, não usam isto, aquilo. De acordo com a religião deles, então eles têm aquilo como uma coisa essencial na vida do próprio cidadão. Para nós que crescemos aqui, nós estamos a falar da Igreja Católica, estamos a falar da Igreja Metodista, estamos a falar da Igreja Batista. Ao longo dos tempos das suas existências, sempre apregoaram o Evangelho puro. As vantagens que está aí, nós poderemos já vir a ter uma sociedade mais tranquila, mais equilibrada, onde muitos males que nós assistimos hoje poderão ser evitados. Hoje temos muitas famílias desestruturadas, fruto dos vários conflitos que vivemos e muitas das vezes por causa das nossas fragilidades religiosas, outros que vêm de outras paragens acabam por influenciar a própria nossa sociedade. Muito bem. O que vamos aguardar neste caso da OPEA, ou melhor, o que a OPEA fez já nos últimos 20 anos e quais são os maiores desafios daqui para frente? Olha, a OPEA fez, até esse momento, em breve resumo, é aquilo que eu acabei de passar. Nós estamos a procurar junto do Estado para que, de facto, o pastor seja realmente reconhecido como um homem de excelência. Isso só vai acontecer quando, de facto, esta instituição, a Ordem, tiver capacidade de identificá-los e cadastrá-los, e a partir dali nós sabemos justamente quem é quem e onde estamos e o que fazemos, e a partir dali transformar. Então, este é um passo que está sendo dado e acredito que com o decorrer do tempo nós começamos a sentir os sinais mais visíveis daquilo que são as nossas pretensões. Agora, os desafios são grandes. Esse pastor que muitas das vezes prega, ele está ali, vive problemas sociais, problemas difíceis muitas das vezes. Nós estamos a procurar que esse pastor possa ser defendido na vertente jurídica que muitas das vezes são confrontados, na questão da segurança social deste pastor, na questão da formação deste pastor a outros níveis. Tudo isso consta dentro do nosso programa, dentro das nossas pretensões, não é? Daquilo que são as nossas metas para o amanhã. Termos naturalmente uma instituição mais sólida, que se possa estender com facilidade a todo o território nacional. Cada província tem uma realidade diferente e nós vamos procurar identificar essa realidade de cada lugar e aí nós podemos cada vez implantarmos e mostrar justamente a nossa contribuição justamente a esses aspectos. Porque o pastor é aquele que a maior parte de pastores não tem um salário, tem apenas uma assistência que muitas das vezes a própria congregação dá. E muitas das vezes a própria assistência que o pastor recebe não é compatível com o seu agregado familiar. E às vezes o que acontece? Porque não tem um outro órgão capaz de o assisti-lo, às vezes passam necessidades. E nós temos isso como um elemento a cuidarmos do pastor, para que não seja um pastor mendigo. E isso só vai ser possível quando nós, Ordem, identificarmos quem, criamos esses aspectos de apoio social. E nós devemos fazer isso.
Estaremos a falar com o pastor, mas estamos a falar com a sua família também. E outros aspectos que envolvem isso, nós estaremos cuidando. Mas esses pagam cota, os participantes ou os membros pagam cotas? Este realmente é um dos grandes calcanhares daquilo que nós temos. O membro da OPA tem uma cota mensal simples, fácil, mas não é objetivo. É 1000 kwanzas mensal. Perdão. Nós fizemos esse valor de 1000 kwanzas, mesmo para simplificar, facilitar, que cada membro não se sinta, chamemos assim, excluído por causa do valor monetário que ele tem de pagar. Então, desde a nossa criação, nós, de um tempo para trás, nós tivemos que estabelecer isso. Estamos a falar já há mais de 20 anos, não é? Ou seja, nos primeiros meses, depois da fundação, o valor até não era superior. Mas vimos que muitos pastores tinham carências, dificuldade de poder honrar, então tivemos que encontrar um valor mínimo, e é de 1000 kwanzas. O pastor tem dificuldade de pagar os 1000 kwanzas. Nem todo pastor tem capacidade de pagar 1000 kwanzas. Nós estamos, por exemplo, nessas instalações, não são propriedade nossa, são instalações de aluguer. Nós temos um contrato, não é verdade? Então tem sido realmente uma dor de cabeça para que nós possamos honrar com esses compromissos com os proprietários. Mas nós temos a consciência dos pastores, não é? Para que despertem. Só é possível nós ter uma instituição capaz de defender se essa instituição tiver capacidade administrativa e financeira. E é isso quem pode fazer, porque nós não temos nenhuma fonte de receita, nós não temos nenhuma fonte de apoio, senão do próprio membro da sua própria contribuição. A sua própria contribuição. Então, veja bem, por exemplo, o caro jornalista teve esta participação da atividade. Foi barato. Aí está justamente. Aquilo não foi barato, mas quem assumiu essa despesa é o próprio membro, vendo que é uma forma de nós passarmos a imagem de quem nós somos, não é verdade? E porque nós estamos a convidar outras entidades. Então, cada um de nós foi contribuindo de acordo às necessidades. É que deu a possibilidade de cobrirmos com aquelas nossas despesas, não é verdade? Então, sempre que há evento dessa natureza, há um grupo que olha a dimensão do desafio, dizendo, espera lá, eu vou contribuir com isso, o outro eu vou contribuir. Então, nós colocamos, porque se fôssemos depender da contribuição mensal dos 1000 kwanzas, nós muitas das vezes, chegar ao fim do mês, nós não temos 50 pastores que conseguiram liquidar mensalmente a sua cota. Muito triste. Está vendo, né? Sim. Bem, pastor Nário, para terminar, gostaríamos que pudesse deixar a mensagem à sociedade angolana e, sobretudo, aquilo que é a sua praia, aos membros da Ordem dos Pastores da Angola. Ok. Eu quero agradecer a Deus porque Angola, com todas as lutas que temos estado a viver, mas ainda temos fé, porque existem igrejas idôneas, homens fiéis no Evangelho, homens íntegros, que continuam a anunciar a verdade, a essência da própria Palavra de Deus. É essa essência da Palavra de Deus que alimenta a esperança no cidadão nacional, que apesar de todas as dificuldades, ainda tem um Deus. O nosso executivo precisa de intercessão dos líderes religiosos para os cobrir. A Bíblia diz que orais pelos governantes. E tem sido isto que é a nossa maior preocupação, orar para os nossos governantes. Quantos projetos maravilhosos eles têm estado a realizar para o povo? Será que não se cumpre porque eles não querem? Não, por causa de várias situações. Hoje estamos a ver que estão sendo construídas grandes centralidades. Mas muitas das vezes os beneficiários usam mal os próprios imóveis que adquiriram. Por quê? Porque não estavam devidamente preparados a usar esse patrimônio. E aí vem a igreja para sensibilizar como cuidar deste meio que foi adquirido com alto custo, não é? E alta dedicação. Então nós estamos a lançar uma mensagem de transformar essa sociedade através da palavra de Deus. Nós cremos que as nossas famílias, a nossa própria sociedade no geral, só vai ser transformada quando a igreja continuar a desempenhar o seu real papel.
E o desempenhar o seu real papel passa necessariamente que a comunicação social tenha a sua cota parte na divulgação do papel das próprias igrejas, não é? Porque muitas das vezes o trabalho desenvolvido pelas igrejas, tanto das visitas pelos hospitais, as penitenciárias, muitas das vezes trabalhos não são divulgados, mas muitas das vezes nesses locais a vida que sai dali transformada através da própria palavra de Deus. Não é verdade? Então, nós estamos a pedir que haja um espaço para que a igreja, na nível da própria comunicação social, possa trazer uma mensagem mais credível, mais pacificadora, mais reconciliadora e de esperança. Esta é a nossa mensagem. Quanto ao pastor, naturalmente nós continuamos a pedir que o pastor seja realmente o homem idôneo, homem íntegro, homem temente, homem exemplar, para que a sociedade o tenha como referência. Enquanto o pastor não for esta referência, ainda que tenha uma boa mensagem, ainda que seja um homem eloquente, se o seu exemplo não for atraente, ele de maneira nenhuma ganhará as vidas. Então nós estamos apelando justamente que a nossa classe, de que haja realmente essa fidelidade na palavra de Deus e que continuemos a anunciar e cremos. Através desse trabalho árduo, Deus é fiel e há de recompensar a cada um daqueles homens que continuarem com o chamado que um dia receberam da parte de Deus.